O senhor é Heraldo Moraes de Macedo. Isso. Parte autora do processo 0800381-2017. O senhor afirma que o senhor Wilson Barbosa teria perdido eleições para o Sindicato dos Funcionários da Justiça Federal Sintrajur e, em razão disso, teria iniciado, como o senhor chamou inicial, agressões morais contra o senhor. Exato. O senhor foi eleito, então, para esse... Isso, foi em novembro de 2013. 13? 13. Isso. Ele era da diretoria anterior e eu e mais um grupo seguinte, a gente formou uma chapa e ganhou a eleição. E a partir daí começaram os ataques. Se utilizou da lista de correio eletrônico, Exato. de que ele dispunha. Isso. E Essa lista ela foi enviou- disponibilizada para fazer propaganda das chapas. Certo. Então, depois de terminar a eleição, ele continuou fazendo o senhor isso. afirma que ele teria enviado para os sindicalizados um informativo denominado o satírico. Isso. E por esse meio ele teria proferido, aliás, mencionado o seu nome, né? Isso. E também proferido algumas agressões Exato. à sua honra, é isso? Isso. O senhor recebeu esse comunicado também? Não, ele Recebeu? mandou para todo mundo, mandou para todas as pessoas, menos para os membros da diretoria. Como é que o senhor tomou conhecimento? Eu desse tomei conhecimento fato? porque outros colegas meus, servidores, vieram informar. E tava, tá sabendo da mensagem, que foi aquilo que ele escreveu. Aí, o que? Que mensagem? Aí passaram para mim algumas pessoas. E depois, oficialmente, eu mandei uma comunicação para o e-mail de todo mundo, pedindo para quem tivesse cópia desse e-mail, que mandasse para mim que sejam tomadas as providências cabíveis. Quantas vezes o senhor foi mencionado nesse informativo? Ou foi uma... Especificamente, foi no informativo, no Satírico Esse 4. que foi juntado ao processo? Isso, mas teve outras assim que atingiam a diretoria como um todo, né? Outras expressões que, na verdade, uma tentativa de jogar suspeitas sobre a administração, sobre as contas do sindicato e tal, de uma forma genérica, que ele se aproveitava disso, porque aí como era sobre todos, né? Então não era ninguém especificamente para que ninguém, vamos dizer assim, se sentisse e tal, só que chegou a um nível que não era mais aceitável. Então foi nesse número aqui que tem aqui no processo. O clímax aí, o final, os mais pesados foi aí, que aí ele chegou numa assembleia, distribuiu eu falei que se ele continuasse com isso, que ia processá-lo, ainda assim ele fez, né, e ainda distorcendo as informações, né, porque aí eu falei que se ele não parasse de processar, aí ele fez um informativo, ó, diretoria do Sintrajur dá rasteira em filiados do TRT e ameaça isso. Aí disse que eu ameacei ele, ameaçado de processo, né, um absurdo. Desse jornal aqui. O satírico é esse aqui, né? Isso, esse é o principal, que é o 4. A que o senhor se refere. Isso. A parte onde ele agride aí mesmo, especificamente está assinando essas figurinhas aí com a cabeça. Heraldo é um aborto sindical que surgiu no ventre da chapa 1. É um indivíduo frio e burocrático semelhante aos ministros. É isso? Isso. De Estado. Só um indivíduo com assinatura poderia ameaçar um filiado em público. A face representa a face sombria da direção do Sintrajur. Em razão dessa publicação, o senhor recebeu algum tipo de censura da parte de outros sindicalizados, outros colegas, outras pessoas? Bom, doutora, eu trabalho na justiça eleitoral, né? Então, as pessoas que me conhecem, que estão mais próximas de mim, sabem que eu não faria isso. No entanto, vieram questionar, né? O que é que está havendo lá, quando o TS, o que é que está acontecendo e tal. Mas aí tem uma gama de pessoas, né, que questionaram, outros diretores do sindicato, não especificamente para mim. Para o senhor, a minha pergunta era para o senhor. Não. Só colegas próximos vieram falar, mas aí é lógico que eles sabem, né, que eu tenho 25 anos de serviço, já me conhece,
É lógico que eles não iam perguntar, você roubou alguma coisa do sindicato, você... Evidentemente que não. Né? O senhor não tomou conhecimento de nenhum comentário desse tipo? Não, diretamente para mim, não. Mas para outras pessoas vieram lhe falar. E para outros diretores houve questionamento, né? Inclusive ele espalhou isso aí depois em e-mails não, grupos de WhatsApp. Que aí pessoas de Brasília vieram nos questionar, o que é que está havendo aí no sindicato de vocês, né? Então, um constrangimento, O isso. senhor ainda é do... Não, nossa gestão terminou em novembro do ano passado. O senhor mencionou que isso foi 2013, né? Foi 2013, mas aí 2014 ele ainda mandou uns 2 e-mails ofensivos, mas aí para a diretoria como um todo, fazendo insinuações quanto às contas do sindicato e tal. E o pico mesmo foi em 2015, porque era deliberado essa tentativa de desgastar a nossa imagem, porque ele estava pensando na eleição em 2016. Então era isso que ele queria fazer. O senhor tem perguntas, doutor? Seu Excelência, é o seguinte, só quando foi realmente a data da eleição? O senhor pode dizer para a A diretoria? eleição acho que foi outubro ou finalzinho de setembro de 2013. Certo. A eleição da gente, né? Isso que o senhor está falando? Isso, a eleição, essa eleição que é produto desse aqui, na petição inicial, isso, que teria perdido, que foi que supostamente gerou esse conflito, né? Final de setembro ou início de outubro de 2013. Isso aí. Então, já após a eleição, imediatamente após, começou esses que o senhor diz, ataques. Não, a eleição ela foi judicializada, Sim. né? E depois ele viu que não tinha mais como voltar e começou. Maio ele já mandou uma mensagem para todo mundo depois de passar a eleição. A gente tomou posse em novembro, final de novembro. E em maio do ano seguinte, 2014, ele mandou uma mensagem, em outubro mandou outra também ofensiva, pelo menos que eu lembro de cabeça. Sim. E o foco final já foi em 2015, né? Pensando em 2016. Senhor Heraldo, é o seguinte, Excelência, eu juntei 2 documentos aqui com a contestação que são informativos. Eu vou passar aqui para ele e o advogado dele pode mais estar aí no processo, que são comunicados que eu acho que estão subscritos por você, que foram remetidos aos colegas seus, esclarecendo na época os fatos, né, que foram emitidos via mala direta. Esse aí é uma mala direta. Outro foi, acho que foi publicado, que foi enviado por você, comunicado, prestando esclarecimento sobre esses fatos. Eu queria saber se o senhor confirma a autoria desses documentos e a data que o senhor mandou, que está aí, se eu não me engano, em 30 outubro de 2014? Exato. Em outubro, se o senhor confirma a autoria e a data. Sim. Confirma a autoria e a data. O documento não juntado com a contestação. Está juntado. Não, né? juntados com a Certo. contestação. São por 2 comunicados dele que ele comunica e explica. Certo. Então, por que, senhor Heraldo, na petição inicial que o senhor coloca aqui, o senhor diz que só tomou conhecimento desses fatos no dia 7 de 5 de 2015? Já que o senhor está confirmando aí que na autoria, mas na petição que o senhor advogado colocou, ele está dizendo que o senhor tomou conhecimento desses fatos só em 7 de maio de 2015. Certo. A petição contém algum equívoco ou o senhor pode esclarecer para a gente aí essa história com maior propriedade? A petição não contém equívoco nesse tópico aí. Certo. Essas respostas que foram dadas, como eu disse antes, existiram ataques anteriores a esse ataque especificamente a mim. Os ataques questionavam as contas. De uma forma geral, a diretoria, falta de transparência, não tem prestação de contas, tal. Certo? Então, a gente respondia algumas, quando tinha uma acusação mais forte, a gente respondia. Por quê? O pessoal da gente, os sindicatos da gente, eles não gostam. Por exemplo, quando a gente respondia a ele, havia desfiliações. Porque o pessoal não gosta desse tipo de disputa. Então a gente deixava, quando tinha alguma coisa mais forte e tal, a gente fazia as respostas. No entanto, especificamente, a ação que a gente está falando aqui hoje, Sim. foram dos ataques também, de uma forma geral, preparatórios, mas especificamente desses que foram feitos aqui no Satírico 4, cuja data está aqui, maio de 2015. Pronto, e ele não foi mandado para mim, esse aqui. Perfeito. E assim como esses aí, que a gente estava se referindo, não foram mandados para a gente. Não. Ele mandava de uma forma geral, alguém, ele questionou a questão das contas. A gente respondeu já
Aí, outubro de 2014. Não, exatamente. De 2015. Porque científico. já esclareceu, porque exatamente, Excelência, eu quero exatamente posicionar quais são os fatos, né? Porque foram fatos genericamente, mas então o objetivo da sua ação é a publicação desse jornal satírico. O texto desta publicação. Principalmente, mas as acusações de forma genérica à diretoria também me atingem, que eu era o diretor financeiro. Certo. Não, tudo bem, nós vamos apreciar isso aí. O que tem na sua petição. Certo. O senhor disse que o senhor se reportou aí a uma assembleia, mas eu vou até deixar de fazer essa pergunta, porque para mim, como o senhor já limitou aí a sua lide, é indiferente. Excelência, Heraldo, se alguém faz a seguinte afirmação: o Congresso brasileiro é corrupto, para você significa que... O senhor não pode perguntar sobre a opinião dele. Eu não vou. Vamos perguntar sobre fatos específicos relacionados à demanda, tá certo? Por que a afirmação de irregularidades na diretoria, de uma forma genérica, o senhor se sentiu agredido pessoalmente? Por que o senhor achou que essas afirmações colocadas aí, né, dirigidas à diretoria, ofenderam o senhor pessoalmente, se ela não foi relativa a um fato específico à sua pessoa, se não tem o nome da sua pessoa especificamente citado aí? Eu já respondi na pergunta anterior. Sim. É porque eu era o diretor financeiro e cuidava das contas. E, evidentemente, quando ele falou da diretoria como um todo, também me atingiu, eu fazia parte da diretoria. Perfeito. Eu entrei no sindicato para a gente fazer um trabalho e melhorar a categoria, não para ser atacado, por quem não sabe o que está dizendo. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não, eu estou satisfeitíssimo.